Amados filhos da luz, hoje trazemos uma mensagem incrível e impactante com nosso irmão Chico Xavier. Para aqueles que já estão vivendo na quinta dimensão, este encontro foi preparado pelos mentores da luz e da espiritualidade divina. Irmãos da luz, sejam todos muito bem-vindos a mais um abençoado encontro nesta casa de amor e luz, o canal Luz Espírita Esperança, com o propósito de ensinar e acolher a todos os filhos de Deus e da espiritualidade. Juntos, podemos nos preparar para trilhar o caminho da evolução e do conhecimento verdadeiro da espiritualidade. Além disso, amados irmãos, segundo a orientação dos mentores, preste muita atenção, pois hoje é um dia especial e você foi escolhido para fazer parte deste momento. Os pedidos são especiais. Levem esses números a sério, amados. Há um segredo nestes números. Faça conforme a orientação dos mentores espirituais. Deixe seu nome e sua cidade nos comentários. Queremos conhecer você melhor. Temos um grupo de oração dedicado a interceder por aqueles que enfrentam desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Se você está enfrentando dificuldades como desemprego, doenças ou lutas contra vícios como o álcool e o tabaco, deixe seu nome nos comentários. Nosso compromisso é orar pela sua cura, libertação e vitória. Se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada interação de vocês é um passo a mais para que possamos continuar levando mensagens edificantes, esclarecedoras e cheias de luz a todos que necessitam. Sua participação é essencial para manter viva esta missão espiritual. Espiritualidade com a bênção dos mentores da luz e a proteção divina, damos início a este momento de comunhão e aprendizado espiritual. Preparem-se, pois grandes revelações estão por vir. Que a paz do Criador esteja com todos nós, amados irmãos. Que a paz e a luz do Divino Mestre envolvam nossos corações neste momento sagrado de aprendizado e reflexão. Hoje, os mentores espirituais nos chamam a um despertar mais profundo. A Terra atravessa tempos de grandes mudanças, e cada um de nós foi escolhido para cumprir uma missão de amor, esclarecimento e evolução. O véu que separa os planos está se tornando cada vez mais sutil, e os sinais se manifestam ao nosso redor, convidando-nos à renovação. A espiritualidade trabalha incessantemente para auxiliar a humanidade neste momento crucial. Muitos corações se encontram aflitos e angustiados diante das dificuldades do mundo material. Mas lembrem-se, queridos irmãos, não estamos sozinhos. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e a providência divina jamais abandona aqueles que buscam a luz. A fé e a vigilância são nossas maiores ferramentas neste caminho. Precisamos estar atentos às inspirações que nos chegam pelos amigos espirituais, pois muitas vezes as respostas que buscamos já foram sussurradas ao nosso coração. Mas será que estamos ouvindo? Será que estamos preparados para receber e agir conforme a vontade divina? O chamado ressoa forte e os sinais se multiplicam. O momento de agir é agora, amados irmãos. Os ciclos da Terra são regidos pela lei maior, e nada escapa aos olhos da justiça divina. Aquilo que parecia estar perdido será restaurado, pois a verdade não pode ser ocultada por muito tempo. Os mentores espirituais revelam que grandes reviravoltas se aproximam. As forças das sombras tentarão subjugar a luz, mas esquecem que a lei de Deus é soberana e infalível. O cenário político e social passará por transformações inesperadas, e aqueles que hoje se sentem oprimidos verão a libertação se aproximando. O líder que foi afastado injustamente retornará, pois assim está escrito no grande livro da espiritualidade. Os ataques, as perseguições e as mentiras que se ergueram contra ele cairão por terra, pois não há império que resista à força da verdade.
A justiça dos homens pode ser falha, mas a justiça divina é implacável e se manifesta no tempo certo. Aqueles que abusaram do poder, que feriram os princípios da liberdade e da moralidade, terão que prestar contas. O nome de um deles já está marcado, e sua queda será inevitável. O poder que antes parecia intocável será quebrado, pois ninguém escapa das consequências de seus próprios atos. O Supremo Tribunal será sacudido, e a mão invisível da espiritualidade atuará para que o equilíbrio seja restabelecido. Não há motivo para medo ou desespero, amados irmãos. As trevas tentam resistir, mas a luz sempre vence. O momento exige paciência, fé e confiança nos desígnios superiores. Sigamos vigilantes, orando e trabalhando, pois a grande mudança já começou. A cada dia que passa, a espiritualidade maior nos mostra que nada fica oculto aos olhos de Deus. A justiça divina é infalível, e ainda que as trevas tentem se impor, a verdade sempre prevalece. Muitos que antes acreditavam estar acima da lei começarão a colher aquilo que semearam, pois assim determinam as leis do universo. O tempo da colheita chegou, e aqueles que abusaram do poder verão suas máscaras caírem. O homem que se ergueu contra os princípios da liberdade e da moralidade será confrontado com suas próprias escolhas. Sua posição de autoridade não será suficiente para protegê-lo das consequências espirituais de seus atos. Tudo o que foi feito em oculto será revelado à luz do dia, e a queda virá. Com ela, o restabelecimento da ordem e do equilíbrio que foram violados. Os irmãos que oram e pedem por justiça verão o agir dos mentores da luz, pois este não é um julgamento humano, mas sim uma ação direta do plano espiritual. Nada pode impedir que a justiça de Deus se cumpra. Assim como aquele que foi injustamente afastado voltará para concluir sua missão, aquele que usou sua posição para disseminar a tirania será afastado, para que a verdadeira ordem se restabeleça. Os sinais já estão sendo dados. Amados irmãos, a espiritualidade já revelou que o Brasil passará por um período de turbulências. Contudo, essa será a purificação necessária para que uma nova era se inicie. A vitória da luz está próxima, e todos aqueles que acreditaram e permaneceram firmes na fé verão, com seus próprios olhos, o desfecho que a espiritualidade já escreveu. Este é o momento anunciado pelos Espíritos da Verdade. Aquele que foi injustiçado e afastado à força, retornará com a força da justiça divina ao seu lado. Os que tentaram deturpar as leis sagradas da pátria, impondo um jugo de trevas e opressão, verão ruir seus castelos erguidos sobre areia. O Supremo Tribunal, outrora usado como instrumento de domínio e perseguição, será vencido, e as correntes que aprisionaram o Brasil cairão por terra, pois o tempo da verdade chegou. Os que se julgaram intocáveis enfrentarão as consequências de seus atos. Aquele que traiu a missão de guardar a Constituição, movido por vaidade e interesses escusos, será confrontado com sua própria obra de imoralidade. E aqueles que o seguiram conhecerão o peso da verdadeira justiça. A espiritualidade já determinou suas ações e eles não ficarão impunes. A luz sempre prevalece sobre as trevas, e aqueles que abusaram do poder serão retirados de seus tronos ilusórios. O povo clamou e o clamor chegou aos céus. O tempo da restauração se aproxima. Amados irmãos, saibam que a luta não será em vão, pois o grande dia da virada está prestes a acontecer. A tempestade antecede a bonança, mas o Brasil não ficará nas mãos daqueles que o traíram. A justiça divina se cumprirá, e a verdadeira ordem será restabelecida. Este é o momento da revelação. O poder daqueles que tentaram enganar, subjugar
e manipular o povo será quebrado. A espiritualidade já preparou o terreno para a purificação e a cura. Aquele que se ergueu contra os princípios da liberdade verá sua posição enfraquecer, enquanto os justos, aqueles que mantiveram a fé, serão exaltados e finalmente verificados como vitoriosos na luta contra as forças das trevas. O ciclo de transição já começou, e os ventos da mudança sopram mais fortes do que nunca. Aqueles que persistiram em manter a luz acesa, mesmo diante das adversidades, colherão as bênçãos de um futuro mais justo, harmonioso e alinhado com os desígnios divinos. Sigamos, portanto, com coragem e esperança, confiantes de que a justiça divina nunca falha e que o equilíbrio será restaurado. Amados irmãos, como nos ensinam os mentores espirituais, a justiça divina se manifesta de forma plena e implacável, não podendo ser contrariada pelos desígnios humanos. Assim como as trevas tentam se impor, a luz sempre prevalecerá. Neste momento de grandes transformações, a espiritualidade nos revela que aqueles que se colocaram contra os princípios sagrados da liberdade e da moralidade enfrentarão as consequências de suas ações, por mais poderosos que possam parecer. O nome de um deles já está marcado. Aquele que, movido pela vaidade e pela necessidade de controle, tentou manipular as leis e silenciar aqueles que lutam pela verdade, verá a sua queda. Aquele que utilizou sua posição de autoridade para subjugar a democracia e os direitos fundamentais do povo será confrontado com o peso de suas escolhas. A justiça divina, que não falha, já começou a agir e seu império de falsidade e opressão será desfeito. A situação que envolve o atual cenário político do Brasil está longe de ser mera coincidência. Aqueles que, com a força do cargo, buscaram prejudicar e silenciar, serão confrontados não apenas pelas leis terrenas, mas principalmente pela justiça espiritual, que não permite que os erros sejam perdoados sem que a reparação seja feita. O ato de manipular a Constituição, de distorcer a verdade, de tentar suprimir a liberdade e a vontade popular, não ficará impune. O Supremo Tribunal, antes usado como ferramenta de dominação e perseguição, será sacudido pela mão invisível da espiritualidade. O nome de Alexandre de Moraes, que se ergueu contra a luz da verdade, verá seu poder se esvair, pois não há força humana que resista ao olhar penetrante da justiça divina. A mão da espiritualidade, que age com sabedoria e misericórdia, trará à tona aquilo que estava oculto. A verdade que um dia foi silenciada será restabelecida, e a justiça divina prevalecerá sobre qualquer tentativa de opressão. Amados irmãos, como nos ensinam os mentores espirituais, neste momento de grandes transformações, é imperativo que mantenhamos nossa fé firme e nossa vigilância constante. Por esses dias, as forças das trevas, que atuam de maneira oculta, buscarão usar instrumentos do poder terreno para obstruir a luz que está prestes a se manifestar de maneira plena e restauradora. Através das ações de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, tentam bloquear o plano divino, que em sua perfeição tem como objetivo a restauração do equilíbrio e da justiça no Brasil. A grande luz que se aproxima é a luz da verdade, e ela será a guia que trará de volta aquele que, injustamente afastado, é um homem íntegro e que ainda tem uma missão divina a cumprir: o presidente Jair Bolsonaro. Amados irmãos, as trevas tentarão, com todas as suas forças, impedir o retorno desse líder. Tentarão até mesmo buscar sua prisão, disseminando falsas acusações e manipulando o processo de justiça humana. Mas saibam, queridos irmãos, que as forças da luz são muito mais poderosas e nada pode resistir ao plano de Deus. O que os homens tentam destruir, o Senhor restabelece.
A mentira pode até parecer que tem poder momentâneo, mas a verdade sempre emerge com mais força, mais implacável.